Você sabe qual foi a maior expectativa de Jesus? Que ele mais procurou nesse mundo e não encontrou? Fica aqui que eu vou dizer. Então, Jesus passou 33 anos no mundo, né? E o ministério dele só foi 3 anos. Mas o que ele mais procurou nesse mundo e não encontrou não foi pessoas doentes para curar, não foi pecadores, não foi pessoas de bom caráter, honestas, né? O que ele mais procurou nesse mundo e não achou foi uma pessoa sábia, uma pessoa com a mente aberta, para ter conversas profundas. Por quê? Porque Jesus, observe que ele ia para a sinagoga, ele ia para o templo, ele conversava com os fariseus, com os escribas, né? E ele tentava dialogar, mas ninguém tinha nível suficiente para entender o que ele estava falando, não. E quando tentava entender, eles entendiam como se fosse blasfêmia, como se fosse heresia, como se fosse mentira, entendeu? Aí Jesus ia para cima e para baixo, ele não encontrava. Aí eu não encontrei ninguém aqui. Vou lá para a praia, procurar os pescadores, conversar com eles. Aí ele conversava, ninguém entendia o que ele dizia. Aí ia para o povo mais humilde, ver se achavam sábio, para entender o que ele estava falando. Pregava, ninguém entendia. Então, para os humildes, ele teve que falar por parábolas, né? Teve que falar por figura de linguagem. Então, observe que ele teve que baixar muito o nível intelectual dele, entendeu? Teve que baixar muito, entendeu? Então, você que prega na igreja, você que é um orador, você que é um professor, observe que às vezes você não encontra uma pessoa de nível, do seu nível, né, intelectual, você tem que baixar muito o seu nível. Você tem que falar quase como se estivesse falando com uma criança. Não é isso? Você tem que baixar muito o nível, porque não tem ninguém para entender o que você está falando. Então, o que Jesus rodou para achar um homem que tivesse nível para conversar com ele. Que tivesse pelo menos um QI alto para entender o que ele estava falando, mas ninguém entendia o que ele estava falando, entendeu? Não achou ninguém para falar. Então veja quantos segredos, quantas conversas filosóficas inteligentes Jesus teve que... Então veja que gente crédula ele achou, gente doente ele encontrou, gente com fé ele achou, gente doente ele achou, gente boa ele achou, mas não encontrou ninguém sábio, não encontrou ninguém que tivesse nível espiritual para conversar com ele. Então muitas vezes ele se sentia sozinho, poxa, não tem ninguém para conversar, para ter uma conversa boa, entendeu? Às vezes você tem uma mente, você tem uma ideia que quer compartilhar, mas você não encontra ninguém para conversar, porque se você abrir a boca e falar, ninguém vai entender, entendeu? Às vezes você tem uma ideia do negócio, às vezes você tem uma ideia de um método, uma metodologia, você tem uma ideia, uma tese, mas se você abrir a boca para falar, ninguém vai entender. Então você fica sozinho. Por isso que Jesus vivia sozinho. Ia pro deserto, ficava sozinho. Ia pra praia, ficava sozinho. Entendeu? Ia pra uma casa lá, ficava sozinho. Ia pro monte, ficava sozinho. Porque não tem ninguém para conversar. Uma conversa direita, uma conversa decente. Ele tinha que ficar fazendo parábola. E quando ele falava um assunto, ele tinha que ficar explicando. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tem hora que cansa, né? Tem hora que cansa ficar explicando direto. Entendeu? Então é isso. Por isso que ele vivia isolado. Às vezes era para orar, né? Santificar. Mas às vezes é porque ele não tinha ninguém mesmo para conversar. Nem o cara mais ou menos que ele achou foi Nicodemos, né? Foi Nicodemos, o mestre do templo, da sinagoga. Ele foi o cara mais ou menos que Jesus tentou ter uma conversa profunda com ele. Jesus tentou explicar ele, mas não entendeu. Como é que é ter que nascer de novo, né? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo, na barriga da minha mãe de novo. Como é que é isso? Então vejo que ele não tinha nível. E ele era o cara mais sábio do país, cara. Ele era o mestre do país. Ele era o príncipe, o rei, né? Dos escribas, dos fariseus. Do templo lá. Ele era o mestre, né? É como se ele fosse o pastor presidente de hoje, né? Como se fosse o bispo, como se ele fosse o papa. Então ninguém tinha nível para conversar com Jesus. Por isso que ele vivia isolado no canto dele. Aí veja quantas conversas interessantes a gente perdeu, né? Veja quantos mistérios. Então veja quantos mistérios, né? A gente não sabe, Jesus teve que levar de volta com ele. Quantas ideias inteligentes, quantos ensinamentos ele tinha pra gente. E ele não ensinou, porque ele achou ninguém para compartilhar. Achou ninguém que entendeu o que ele ia dizer. Então ele teve que levar de volta pro céu. Então essas coisas, esses mistérios, essas conversas, a gente só vai ter quando o QI da gente nem for 100%.
que a gente só usa 6%, 7%, 8% do QI. A gente não usa 100%. Para entender o que ele vai falar, o que ele tem para falar, a gente tem que ter uma mente 100% para entender o que ele vai falar. Senão a gente nem entende. Então veja quantos mistérios ele teve que levar para o céu, quantos assuntos misteriosos ele não pôde compartilhar com a gente, porque não tinha ninguém que entendesse. Então é isso aí, meu amigo. Esperar quando chegar aquele dia, aí ele vai contar os mistérios. E esses assuntos, que você não sabe, é muito mais importante do que cura, do que milagre. Porque isso é só sinal, né? Isso é só um sinal da demonstração do poder de Deus. Mas o tesouro mesmo está escondido, que é os segredos, tá? É o grande tesouro do céu. São os segredos que Jesus queria falar, mas não tinha ninguém para falar. Por isso que ele vivia sozinho. Beleza? Valeu.